Fala pessoal, tudo bem? Agora eu vou gravar para vocês a segunda aula a respeito de crenças limitantes. Então, se você nunca ouviu falar a respeito de crenças, pega papel, pega caneta e fique atento em tudo que eu vou te entregar aqui, porque é um conteúdo de muito valor. Bom, eu sou Rafael Rodrigues, analista de perfil comportamental, Master Coach e pós-graduando em Neurociência e Performance Humana. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá agora e coloca R Rodrigues Coach, tá bom? Gente, seguinte, vou falar de crenças limitantes. Rafael, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são as nossas programações mentais que regem os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos, regem a nossa vida. E elas foram introduzidas em nós desde a gestação, desde que a gente estava lá na barriguinha da mamãe, até os 12 anos de forma mais intensa, por repetição ou forte impacto emocional. Então, gente, imagina o seguinte, imagina que o seu cérebro, ele é um computador, tá? E dentro desse computador está cheio de arquivos que foram instalados quando a gente era criança. Tem arquivos bons, arquivos ruins, arquivos muito ruins. Então as nossas crenças são as nossas verdades absolutas. Assim como o computador ele já está ali todo programadinho para funcionar, a gente também. Mas qual que é a grande treta que está por trás disso? Porque nem sempre as nossas programações são boas, nem sempre elas são verdadeiras. Na verdade, mínimas vezes elas são boas programações. A gente carrega muita programação ruim, muita crença ruim a respeito de nós, da nossa identidade, daquilo que nós somos capazes, daquilo que nós merecemos. E aí nós acabamos acorrentados nessas crenças, a gente acaba acorrentado na escassez, a gente acaba não vivendo aquilo que nós poderíamos viver e desfrutar daquilo que poderíamos desfrutar, porque nós temos essas crenças que nos acorrentam. Mas hoje vocês vão tomar consciência disso e nós temos ferramentas para reprogramar isso. Então fica tranquilo porque tem saída. Então muita ficha vai cair para você agora. Eu desenhei para vocês aqui a pirâmide do indivíduo, porque nós temos 3 crenças primárias. São elas a crença de identidade, capacidade e merecimento. Aquilo, né, quem eu sou, aquilo que eu faço e aquilo que eu tenho. E essas crenças, gente, de acordo com os acontecimentos da nossa vida, elas vão sendo formadas. Então, se eu te perguntar, quem é você? Provavelmente, você vai me responder essa pergunta falando algo que você faz, né? Ou então talvez algo que você tem, algum resultado que você tem. Por quê? Porque muito provavelmente você pode ter a sua crença de identidade deturpada, você pode ter a sua autoimagem deturpada. Então você não sabe dizer quem você é na essência. Olha, eu sou um filho de Deus, eu sou um bom filho, eu sou um ótimo irmão, eu sou justo, honesto, trabalhador. Talvez você não diga isso quando eu te perguntar quem é você, porque essa sua essência você ainda não reconhece, ela está aí. Muitas pessoas reconhecem, mas você, por ter a sua autoimagem deturpada, não consegue enxergar. E aí acaba começando os primeiros problemas. Por quê? Porque a nossa identidade, ela é a base da pirâmide. Para você começar a ter uma vida feliz, funcional, abundante, você precisa saber quem você é na essência, que você é aquilo que Deus diz que você é a sua essência, você não é os seus resultados, nem aquilo que você tem. Mas por que a nossa autoimagem ela é tão deturpada? Por que a gente tem essa crença tão pesada em nós? Pelos acontecimentos que ocorreram lá na nossa infância. Então, pensa comigo. Imagina uma criança que leva uma surra do pai ou da mãe. E esse pai xinga essa criança, nossa menino, mas você não faz nada certo, você só dá trabalho, mas que coisa, não era nem para ter nascido, gravidez indesejada, se não fosse você minha vida estava assim, 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 só dá trabalho, só dá custo, e ainda faz cagada, pelo amor de Deus. E aí, gente, o que essa criança entende? Você acha que a criança tem a noção, a racionalidade de falar assim, não, acho que meu pai hoje teve um dia ruim no trabalho,
mas amanhã está tudo certo, vai passar, eu não sou nada disso que ele falou. Claro que não. A criança ela acredita e ela internaliza essa identidade. Por quê? Porque isso não acontece uma vez só. Aí no outro dia o pai vai lá e senta o cacete na criança e bate, e xinga, e fala um monte de coisa. Aí daqui a pouco vai lá e bate e xinga de novo. O que essa criança está entendendo? Que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa sem valor. Por quê? Porque a pessoa que ela mais se espelha, que é o herói dela, né, que é o pai ou a mãe, está batendo nela, está xingando ela. E se ela fosse uma pessoa boa, se ela fosse uma pessoa amada, aquilo não aconteceria. Então o que acontece? Essa criança ela começa a ter a sua autoimagem destruída. Ela se acha ruim, ela se acha sem valor. E aí, gente, essa criança cresce. E quando essa criança cresce, ela traz essas crenças e aí vira um adulto o quê? Um adulto triste, um adulto que não tem a sua identidade, um adulto que precisa, que acha que precisa ter resultado para agradar as pessoas, que acha que precisa ter resultado para ser aceito. Por quê? Porque gerou uma rejeição nessa pessoa e essa pessoa não quer mais ser rejeitada, então ela começa a buscar o amor nos resultados ou naquilo que ela tem. Assim é a nossa crença de capacidade também. Aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que eu faço. Como que essa crença ela pode ser formada de uma forma disfuncional? Ou é uma criança que é muito criticada, então tudo que essa criança faz, ela é criticada. Nossa, só faz tudo errado. Nossa, mas não faz uma coisa certa. Nossa, mas que não sei, e não sei o quê. E só xinga a criança, só menospreza a criança, só critica a criança. E aí, quando a criança vira um adulto, qual é o tipo de adulto que ela se transforma? Aquela pessoa que não se acha capaz de realizar nada grandioso. É aquela pessoa que sempre está estudando e não põe em prática. É aquela pessoa que para tudo que começa porque acha que não vai ser capaz de terminar. Então ela larga para lá, vou estudar para concurso. Aí não, larga para lá. Vou abrir um negócio para mim. Não, depois larga para lá. Por quê? Porque a crença dela de capacidade está deturpada também. Ela não se acha capaz. Às vezes essa pessoa ela tem conhecimento, ela tem capacidades cognitivas muito maiores do que 80% das pessoas. Só que ela tem essa crença tão arraigada nela, né, esse medo de ser criticada, esse medo de dar errado, que ela acaba não executando. E aí essa pessoa fica o quê? Frustrada, às vezes até depressiva. Por quê? Porque ela vê que pessoas que sabem muito menos que ela colocam em prática e dá certo. E ela não, ela sempre fica buscando algo a mais para fazer. Por quê? Porque ela está carregando essa crença lá no subconsciente, do pai criticando, da mãe criticando. Ou então, gente, essa pessoa também, ela tem a crença dela naquilo que ela faz, né? Naquilo que ela realiza, nos resultados que ela dá. Por quê? Porque às vezes essa criança, ela era rejeitada, os pais não davam muita atenção, mas sempre que ela tirava uma nota boa na escola, a mãe falava, olha que orgulho, por isso que eu tenho orgulho da minha filha, só tira nota 9 e 10 na escola. Aí a criança vai lá e lava a louça. É por isso que eu amo essa menina, porque ela lava a louça para a mamãe. É por isso que eu amo essa menina, porque ela trata bem as pessoas, porque ela faz favor para as pessoas. É por isso que eu amo esse menino. E aí, o que aquela criança associa? Que o que ela faz que gera o amor do pai e da mãe. E aí, essa criança cresce sendo o quê? Uma fazedora, quer fazer tudo para todo mundo, quer dar resultado. É aquela pessoa perfeccionista, que assim, não suporta erro, que se tira 9 na prova, na faculdade, fica puto, chora, briga, fica depressivo. Se faz o Enem de 60 questões e acerta 58, fica puto, não suporta aquele erro. Por quê? Porque o amor dela, para ela, o amor, o valor dela está relacionado com o resultado. Então, se ela não dá resultado máximo, ela não vai ter amor o máximo que ela poderia. Entende, gente, como isso é forte? Como você carrega isso com você? Então, você pode trazer isso para o seu dia a dia. Será que você é essa pessoa
que estuda e não coloca em prática? O que está por trás disso? Será que se você é um atleta, você é aquela pessoa que treina, mas chega na hora de executar, você não consegue executar? Você treina arremesso, mas na hora de chutar a bola você não consegue, você trava? Ou então você consegue jogar bem até certo ponto e depois, quando chega nos minutos finais, você começa a passar a bola? Por quê? Isso é uma crença de capacidade, é medo de crítica. Então, na hora que você precisa dar o resultado efetivo, você prefere recuar. Por quê? Porque você pensa, se eu errar, eu não vou ser amado, eu vou ser criticado, eu vou ser rejeitado, então eu passo a bola. A mesma coisa se você joga vôlei, talvez, você vai fazer um saque, você erra o saque, você vai com medo, você vai tremendo. Ou então até o 7, 20 pontos, você joga bem do 20 para frente. Você não consegue executar, você não consegue ter bons resultados. Por quê? Porque está tudo relacionado com crença de capacidade, com a sua identidade. Você não se acha capaz de ser a pessoa que vai ganhar o jogo. Trazendo isso para o mundo corporativo, dentro da sua empresa, talvez, você não é aquela pessoa que tem medo de assumir grandes projetos. Às vezes você tem grandes oportunidades, de uma forma ou de outra você se sabota para não assumir essa responsabilidade, porque você acha que você não é capaz, ou talvez você não se ache merecedor, ou você não se vê fazendo aquilo. Nossa, isso é muito para mim, não. Só isso aqui para mim está ótimo. Então isso é tudo identidade e capacidade. Está caindo ficha, gente? Está fazendo sentido para vocês? Está se reconhecendo em algum desses exemplos que eu dei para vocês? Olha como isso é forte, olha como isso está presente. E é algo que aconteceu lá na nossa infância. Talvez tenha acontecido 20, 30 anos atrás. E você carrega isso de forma inconsciente até hoje. E por último, gente, é a crença de merecimento. Que é o quê? Aquilo que você se acha merecedor, ou aquilo que você tem. Então, muita gente tem os seus valores baseados naquilo que tem. Porque eu tenho um carro importado, porque eu sou filho de fulano, porque meu pai tem uma casa em Angra dos Reis. Por quê? Porque essa criança aprendeu que as pessoas que têm algo são as pessoas que têm valor. Talvez lá na escolinha ela era uma pessoa rejeitada, ninguém gostava de brincar com ela porque ela era pobre, ela não tinha brinquedo, ela não tinha bola, ela não tinha roupa legal. E aí ela viu o coleguinha que tinha bola legal, que tinha roupa bonita, que tinha tênis bacana, que fazia festa de aniversário e chamava todo mundo gostava dele, estava todo mundo lá em cima dele. Aí o que essa criança entendeu? Que só tem valor quem tem as coisas, só é amado quem tem as coisas. E aí essa pessoa cresce totalmente disfuncional. É aquela pessoa que tem 72 pares de tênis no armário, 40, porque quer comprar tudo. Tem carro importado dividido em 120 vezes. Por quê? Porque essa pessoa entendeu que só tem amor quem tem bens materiais, quem tem as coisas. Os valores dessa pessoa estão baseados, estão ligados aos bens, aquilo que se tem. E aí, essa pessoa cresce disfuncional. Ela cresce com essa crença de que os nossos valores estão ligados aos nossos bens. E por outro lado também, existem as pessoas escassas. Quem são as pessoas escassas? São aquelas pessoas que viveram privação, que não tiveram nada. E aí, essas pessoas, elas crescem o quê? Se achando merecedoras de poucas coisas, se achando merecedoras do básico. Por quê? Porque acostumaram a ter aquilo, acostumaram a viver com o básico, acostumaram com o ruim. Então elas vivem de forma escassa, aquelas pessoas que vivem guardando dinheiro, às vezes tem dinheiro para comer melhor, tem dinheiro para se vestir melhor, mas compra do pior e guarda dinheiro. Por quê? Porque viveu tanta privação, viveu tanta escassez, que lá no subconsciente ela está bloqueada, ela não quer voltar para aquele estado nunca mais. Então o que ela faz? Ela começa a reter. É aquela pessoa que não doa, aquela pessoa que às vezes tem 10 par de tênis lá, tem 1 ano que não usa o par de tênis, mas não dá para ninguém. Por quê? Porque é escassa. Ela quer reter, ela tem medo de faltar. Por quê? Porque faltou muito lá na infância, então essa pessoa começa a reter, ela tem medo de faltar. Então, ela não se dá o luxo de viver coisas boas, ela não se dá o luxo de viver momentos bons.
E tem aqui também, gente, você lembra que eu falei aqui do ser, a criança que apanhava, que era surrada, que era xingada, invalidada? Essa criança também, ela cresce com uma crença de merecimento muito forte. Ela não se acha merecedora das coisas boas. Por quê, Rafael? Porque olha só, essa criança aqui, você lembra que o pai xingava, a mãe criticava, ela era surrada? O que essa criança entende? Que ela não é uma pessoa boa, que ela não é amada, certo? E aí isso deturpou a autoimagem dela. E ao mesmo tempo, essa criança pensa o quê? Se eu não sou amada, se eu não sou querida, se eu não tenho valor, eu não mereço coisas boas. Eu não mereço desfrutar de coisas boas. Então, essa pessoa ela vive se privando. Ela faz pelos outros, ela serve as pessoas, mas ela não se permite ser servida. Ela faz pelas pessoas, mas não permite que as pessoas façam por ela. Ela não se acha merecedora. Ela tem que estar sempre trabalhando, ela tem que estar sempre gerando resultados. Ela não pode curtir, ela não pode viver momentos. Por quê? Porque ela não merece. Essa pessoa aqui, ó, muito provavelmente é a pessoa que procrastina. Por quê? Porque a forma de você não realizar os seus sonhos é não fazendo nada, é procrastinando. Então, como ela não se acha merecedora de alcançar grandes coisas, de alcançar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, o que ela faz? Ela se sabota, ela para no meio do caminho, porque aí ela não vai realizar, né? Ela não vai executar o que precisa ser feito e não vai realizar os sonhos. E aí ela alimenta essa crença dela de não merecimento. Faz sentido, gente? Vocês conseguem entender o quanto isso é forte, o quanto isso é pesado dentro de nós? Rafael, então quer dizer que quem tem crença de identidade, quem tem crenças deturpadas só tem resultados ruins. Não necessariamente, gente. Tem muita gente que tem muitos bons resultados, ótimos resultados. Você já viu que existe pessoas que ganham super bem, pessoas que ganham 50, 60, 70, 100 mil reais e são pessoas tristes, pessoas amargas, pessoas sozinhas, rejeitadas. Por quê? Porque essas pessoas, elas até têm bons resultados. Então, imagina que uma árvore, ó, ela tem até bons frutos, ó. Os frutos bonitos, né? Que é o quê? É dinheiro, é carro. Só, gente, que o que acontece? A raiz dessa árvore é raiz de dor, é raiz de rejeição. Então, o que acontece? Essa pessoa aqui, que pode ganhar talvez aqui, ó, 100 mil por mês, ela está ganhando no ódio, é na força do ódio. É para provar para o pai e para a mãe que ela não é aquele imbecil que a mãe falava, para provar para o pai e para a mãe que não é aquele idiota que só fazia bobagem, que fazia tudo errado. Lembra que escutava isso? Ah, você faz tudo errado, onde você põe a mão dá errado. E aí o que essa criança cresce como? Esse adulto está como agora? Na força do ódio. Ele quer provar que ele não é. Então, ele é movido o quê? Pela dor. Então, os frutos são até bonitos, mas eles são envenenados, eles fazem mal. São frutos de dor, de ódio, de mágoa, de rancor. Às vezes, essa criança, ela foi rejeitada, né? Quando ela tinha ali 10, 11, 12 anos, ninguém queria ficar. Por quê? Porque era pobre, porque era mal vestido, porque era maltrapilho, era feio. E aí, na força do ódio, essa pessoa cresceu, venceu na vida e agora ela quer provar para todo mundo que rejeitou ela quem ela virou, ela quer mostrar. E aí o valor dela está onde? No ter. Aí vai lá, compra Mercedes, compra jet ski, compra lancha, compra mansão, tem tudo. Mas não tem amor, não tem paz no coração. Por quê? Porque está movido pelo ódio, está movido pela dor. Faz sentido, gente? Tá caindo ficha para vocês? Eu quero que vocês me mandem uma mensagem no meu Instagram depois falando qual ficha caiu para vocês. Anota aí, R. Rodrigues Coach. Eu quero saber qual ficha caiu, se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido para vocês,
se vocês entenderem o quanto as crenças nos acorrentam. Deixa eu contar uma história para vocês. Na verdade, eu tenho várias, né? Mas olha só, eu tenho um amigo que ele é fera no marketing digital. Ele é fera, sabe muito de marketing digital. Ele podia estar ganhando aí por mês, sem fazer muita força, aí, se ele não quisesse ficar full time, 20, 30 mil reais por mês aí com marketing digital. Até mais, sendo afiliado, vendendo produto próprio, né, que ele poderia fazer o produto dele ensinando, e poderia também ser gestor de algumas lojas. E, gente, ele estudou tudo que ele podia estudar sobre marketing. Ele fez mentoria com os caras mais top de marketing do Brasil. Ele investiu muita grana. E você quer saber de uma coisa? Hoje ele não trabalha com marketing. Mas como assim, Rafael? Ele é doido? Gente, é inconsciente. Hoje ele trabalha na empresa que é dele, porém uma microempresa, uma empresa pequena, com poucos funcionários, e ele trabalha o dia inteiro, ele trabalha de 12 a 14 horas por dia para ganhar ali 8, 10 mil reais. É um dinheiro ruim? Óbvio que não, é um ótimo dinheiro, mas ele poderia estar ganhando 30, 40, trabalhando 6 horas por dia, de dentro de casa, no ar-condicionado, a hora que ele quisesse. Mas por que ele faz isso então, Rafael? Crença. Gente, crença. Lembra que eu falei para vocês da identidade? Ele foi muito rejeitado. Ele foi muito criticado. E a autoimagem dele é deturpada. Ele não se vê. Ele não se vê vivendo essas grandezas do marketing digital que o marketing digital proporciona. Ele não se vê viajando para Dubai. Ele não se vê viajando para Bali, Bahamas, comendo em restaurantes caríssimos. Ele se acha impostor se ele viver isso. Por quê? Porque a crença dele é de pobreza, é crença de identidade deturpada. A autoimagem dele é destruída. Ele foi muito criticado, então ele acha que ele não consegue ter esse resultado. Ele tem todo esse conhecimento cognitivo. Eu te garanto que ele sabe muito mais que 60% desses gurus aí que ficam vendendo curso e estão ficando ricos. Mas ele não consegue executar. Por quê? Porque ele acha que ele não é capaz. Porque ele tem medo de dar errado e as pessoas criticarem ele, as pessoas rirem dele, as pessoas rejeitarem ele. Então, ele prefere o quê? Não fazer. Ele procrastina por medo. Por quê? Porque se você não tenta, você não erra. Se você não erra, você não é criticado. Se você não é criticado, você não é rejeitado. Logo, todo mundo te ama. Vocês entendem como isso é forte? Como isso é pesado? E por outro lado também, tem uma outra crença. Por quê? Porque ele é de família pobre. E o pai dele vivia falando que dinheiro é suado, que dinheiro é duro de ganhar, que o dinheiro tem que ser batalhado. E aí, como que ele vai ganhar 30, 40, 50 mil reais por mês, trabalhando de dentro de casa, no ar-condicionado, a hora que ele quiser, 6 horas por dia, 8 horas por dia que seja? Não tem como. Ele tem que ir para a luta, ele tem que ir para a labuta, ele tem que batalhar. Por quê? Porque o pai dele falou que é assim, ele tem que honrar o pai dele. O pai dele falou que dinheiro é difícil. Então, gente, se você tem problema financeiro hoje, você pode ter ouvido muito, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, rico não entra no céu, lá, ganhou dinheiro, ficou metido, rico é desonesto. Você pode ter ouvido isso muitas vezes, e isso é uma programação mental sua. E aí o que você faz? Você se livra do dinheiro inconscientemente. Às vezes seu dinheiro acaba e você não sabe nem com o que você gastou. Por quê? Porque você se livrou dele inconscientemente. Às vezes você teve a oportunidade de crescer, de ganhar mais dinheiro e você se sabotou inconscientemente para não ter mais dinheiro. Às vezes você tinha um dinheiro guardado e você se sabotou, você fez um investimento errado, você trocou de carro e perdeu dinheiro. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então você precisa entender que você é regido pelas suas crenças. Os seus resultados hoje estão diretamente ligados com as suas crenças, com as suas programações mentais. Então, o que te impede hoje de viver uma vida abundante, de viver uma vida plena,
é falta de inteligência emocional, que está ligada às fraturas emocionais que eu falei na outra aula, e crenças limitantes. Mas, Rafael, então, beleza, então agora eu vou morrer assim, já colocaram as crenças em mim? Não, gente. Você precisa reprogramar, assim como eu fiz. Eu também tinha crenças terríveis. Meu pai me batia, meu pai me espancava, meu pai me surrava, meu pai me chamava de burro, de animal, de jumento, de cavalo. Minha crença era terrível. Meu pai só me elogiava quando eu fazia alguma coisa de bom. Então eu cresci fazendo tudo para todo mundo, esquecendo de mim. Como meu pai me xingava muito, me criticava muito, o que eu achei? Que eu não era merecedor. Então eu fazia tudo para todo mundo, mas não fazia para mim. Né? Eu não me achava merecedor de usufruir das melhores coisas do mundo. E aí eu tive que reprogramar. Você lembra que eu falei lá no começo? Como que as crenças são implementadas? Forte impacto emocional ou repetição. De tanto que foi dito, de tanto que foi falado, aquilo virou uma verdade. Já ouviu aquele ditado que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade? Assim é com a gente. E o que você tem que fazer? Você tem que fazer o caminho inverso. Então, você tem que começar a reprogramar. Você tem que começar por repetição, reprogramar suas crenças. Por quê? Porque o cérebro ele aprende, gente. O cérebro ele é uma máquina, ele aprende. Só que você precisa ensinar para ele. Então, a gente tem diversas ferramentas que a gente usa para reprogramar suas crenças. Então, exercícios, ferramentas, enfim, a gente tem grande quantidade de recursos para fazer essa reprogramação, para você de fato começar a viver aquilo que você merece, que você pode viver. Então, gente, espero que tenha caído muita ficha para você, que tenha te trazido muita clareza. Começa a ver então agora quais são as suas crenças, o que você está deixando de fazer por crença, o que está te limitando, por que você está procrastinando, o que está por trás da sua procrastinação, porque está tudo relacionado com as suas crenças limitantes, tá bom? Então foi um prazer falar para vocês aqui. Me segue lá no Instagram, se tiver alguma dúvida, me manda um direct. Lá no link da bio está o meu telefone, meu WhatsApp, você vai falar direto comigo, então clica lá, me manda uma mensagem, eu vou adorar saber qual é o seu desafio hoje, o que você está precisando, qual está sendo as suas dificuldades e te entender melhor, tá bom? Então, tamo junto, obrigado por ter ficado até aqui e até mais.